Opa, bom! O último vídeo tinha acabado com o protagonista olhando a carta escrita pelo filho do ancião Huang. Esse aqui, ó, que tá acamado com uma doença que era causada pela seita do demônio celestial. Enfim, o filho do ancião Huang tá pedindo ajuda a todos aqueles que conhece para que possam tratar seu pai adoecido. E quem conseguir ajudar, obviamente vai ganhar uma excelente recompensa. O Chung Myung já fica bravo só de imaginar que isso tudo é coisa da seita do demônio celestial. Então, após colar o broche de novo, ele parte correndo em direção à sua seita. Afinal, ele quer muito aquele dinheiro, ele quer muito salvar o ancião Huang. Ao cair da noite, os discípulos que estavam na cidade finalmente chegam no topo do Monte Hua, e alguém já tá gritando pelo nome do Yonjong. É o Jogu, que tem algo urgente para mostrar ao Yonjong, e dito isso, os dois saem correndo igual uns retardados. Chegando no quarto, em cima da cama, tem uma carta que foi escrita pelo Chung Myung. E nessa carta, o nosso protagonista diz que ele vai ficar fora por alguns dias e pediu para o Rui e também o Joong inventar uma desculpa do porquê ele está faltando o treino. E ainda acrescenta que se eles pararem de fazer os treinos matinais, eles vão receber outra lição especial. E essa carta deixa o Joong puto, e é a primeira vez que eu vejo ele bravo. O Ryuba até questiona o Joong sobre o que eles têm que fazer e, bom, o Joong diz que é melhor os dois manterem segredo dos outros e rezar para que ninguém sinta falta do Chung Myung. Enfim, mas pro Joong, o mais preocupante é que o protagonista saiu assim do nada, ou seja, ele vai aprontar alguma coisa. Um pouco distante dali, tava o Chung Myung correndo rápido como um míssil. Ele tá correndo faz um tempinho já, mas ele decidiu parar só agora que ele já correu 150 km. Ele correu tudo isso aqui, ó, mas ele ainda tá reclamando que tá muito fraco e que no auge dele ele conseguiria atravessar uma montanha só com um pulo. O cara era pelão demais. Apesar de tanta reclamação, ele ao menos chegou nessa cidade, e o nome dessa cidade aqui é Província de Shanxi. Enquanto o protagonista olha para essa imensa cidade com céu estrelado, ele acaba tendo lembranças nostálgicas de quando ele era só um discípulo de segunda classe. E como sempre, em suas lembranças ele tá bebendo cachaça, até que alguém cruza seu caminho e esbarra nele, fazendo com que o bem mais valioso do Chung Myung caia no chão: a cachaça. E quem fez isso foi esse cara aí da seita das Ilhas do Sul, aquela mesma seita que o protagonista odeia. O cara até fala que sentiu um cheiro de ameixa podre próximo dali, e que pelo jeito era o cheiro do nosso protagonista. Os três figurantes ali continuam rindo do protagonista e ofendendo a seita do Monte Hua, que é representada por flores de ameixa que crescem no topo do Monte Hua. Depois dos retardados falarem muita bosta sobre a seita do Monte Hua, o retardado principal ali ainda diz que vai dar uma lição no prota. E dito isso, o Chung Myung já lança a cachaça dele no ar. E o trio da seita das Ilhas do Sul olha rapidamente pro jarro vermelho, e nessa hora, o protagonista se movimenta ainda mais rápido que o jarro que está no ar. E um de cada vez, ele atinge todos os três, para no fim ainda pegar a cachaça no ar e deixar um rastro de caos no caminho que ele passou. E depois disso, o prota ainda saiu bebendo como se nada tivesse acontecido. Brabo demais. Naquela época, era muito normal que acontecesse batalha entre os membros das duas seitas, a seita das Ilhas do Sul e a seita do Monte Hua, já que a seita das Ilhas do Sul fica na província Shanxi, e a seita do Monte Hua fica na prefeitura Taihua, cidades vizinhas. E o protagonista adorava isso. Ele sempre solava alguns caras e às vezes era uma dúzia e às vezes formava uma pilha de corpos. Mas bom, ao menos eles eram muito persistentes. Mas dessa vez, o protagonista diz que não vai brigar com ninguém. Confia. Na casa do ancião Huang, médicos o visitam e veem seu estado, mas, no fim, ninguém diz ser capaz de curar o ancião. Ao menos, esse doutor diz que isso não é veneno e que deve ter uma causa que ainda não foi revelada. O filho do ancião Huang já está desesperado e acaba até assustando o doutor por agir desse jeito. Após ser deixado sozinho com seu pai, ele lamenta muito o fato que, apesar de ter muito dinheiro, ele não consegue achar ninguém que cure seu pai, e lamenta novamente por seu pai ter vivido uma vida inteira ajudando os outros, e no fim de sua vida, ficar um ano sofrendo por conta de uma doença desconhecida. O mundo é injusto, e ele sente muita raiva disso. Alguém aparece ali dizendo que vai entrar no quarto. Essa pessoa se chama Marcel, e é o ancião da seita das Ilhas do Sul. O Marcel pressiona o jovem mestre ali, dizendo que está na hora de aceitar a situação e permitir que faça um ritual para tratar o pai dele. No entanto, o jovem mestre recusa. O Marcel pressiona ainda mais o jovem mestre, que segue recusando enquanto diz que vai esperar responder todas as cartas que ele enviou. E então, o Marcel chama o jovem mestre de incompetente inútil. Mas o jovem mestre só pode aceitar isso, já que esse velho é o ancião da seita das Ilhas do Sul, uma das 10 grandes seitas de todo o mundo. E o jovem mestre não aceita que faça um ritual com seu pai porque irão cobrar muito
dinheiro. E por mais que dinheiro não seja o problema, a seita das Ilhas do Sul está pedindo pagamento antes que o ritual seja feito. Ou seja, eles não têm confiança de que conseguem salvar o Ancião Huang, pois se o Ancião Huang fosse de base, eles não receberiam o dinheiro, e por isso eles precisam receber antes do pagamento. Realmente faz sentido. Um serviçal aparece ali e avisa que alguém da seita do Monte Hua apareceu. O jovem mestre até fica incrédulo, pois a carta deveria ter chegado lá a noite passada. E eles já mandaram alguém aqui? Já o Marcel questiona se aquela seita do Monte Hua está caindo aos pedaços. Então, o Marcel tenta convencer o jovem mestre de que é perca de tempo se encontrar com alguém da seita do Monte Hua. Só que o jovem mestre diz que ao menos ele deve mostrar a cortesia e receber quem está disposto a ajudá-lo. O serviçal guia o jovem mestre até onde está o convidado. Chegando lá, o serviçal abre as portas e então o jovem mestre cumprimenta respeitosamente o convidado e se apresenta, dizendo que se chama Gui Huang. Então, vou chamar ele de Guilherme Huang. Bom, o Guilherme até pede desculpas pela falta de hospitalidade e o Chung Myung diz que tá tudo bem. O Guilherme até fica confuso porque tem uma criança em sua frente e por isso ele pergunta se o Chung Myung veio com mais alguém. Mas não, o protagonista veio sozinho e ainda fala que conhece o método para salvar o Ancião Huang. E o sem vergonha ainda acrescenta que já gostaria de ver qual a recompensa que ele vai ganhar por salvar o coroa. O Guilherme não sabe nem o que pensar sobre isso que acabou de ouvir. Já o Marcel aparece ali dando risada e dizendo que realmente não valia a pena ouvir alguém da seita do Monte Hua. O Chung Myung até pensa que realmente errou em não levar essa situação a sério, então ele tardiamente se apresenta. E acrescenta que ele veio até aqui, pois a seita do Monte Hua tem uma ideia de qual doença está afetando o Ancião Huang. O Guilherme até questiona se isso é mesmo verdade, e o Chung Myung confirma, dizendo que sim. O Guilherme até desconfia do nosso protagonista, mas ele não tem mais em quem confiar, então ele decide, só que ele é interrompido pelo Marcel, que acusa o Chung Myung de ser um pirralho golpista. E bom, o protagonista não gostou nem um pouquinho disso, e então pergunta quem é esse cara de sapo aí pra chamar ele de pirralho. E o cara de sapo ainda pergunta se isso foi pra ele. Então, o prota pergunta se mais alguém aqui, além do cara de sapo, chamou ele de pirralha. E é óbvio que o cara de sapo não gostou. Mas bom, o protagonista então pergunta se o Marcel sabe como curar o Ancião Huang. E o Marcel diz que sim, é só fazer um ritual taoísta. O Chung Myung diz que isso parece plausível, então seria melhor deixar a seita Kunlun ou a seita Wodang fazer o ritual, já que elas são as seitas especialistas em rituais taoístas. E o cara de sapo já fica em choque, ó. O Chung Myung continua dizendo que em outras seitas até fariam um melhor custo-benefício, e que isso é melhor para um mercador, né? E agora sim o Marcel fica pistolado e o Chung Myung deixa ele ainda mais bravo. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. O Marcel chama a atenção do Guilherme e pede para o jovem mestre expulsar o Chung Myung daqui, só que o Guilherme solta um suspiro e diz que aqui é a guilda mercante Eunhá e não a seita das Ilhas do Sul. Então não é o Marcel, mas sim o Guilherme que decide como tratar todos os convidados. Dito isso, o Guilherme pergunta ao Chung Myung detalhes da possível doença de seu pai, e o protagonista diz que o Ancião Huang costumava viajar, e então questiona se o ancião foi nas montanhas Qilian pouco tempo antes de adoecer. E o protagonista diz isso porque foi nas montanhas Qilian onde ficava a base do demônio celestial. Então, o Ancião Huang deve ter pego essa doença lá. E o Guilherme realmente confirma que isso é mentira. O Chung Myung fica até sem entender nada e questiona se o Ancião Huang foi atacado por alguém. Mas isso também não aconteceu, e o Guilherme não consegue nem esconder sua cara de decepção. O Marcel até debocha de toda essa situação novamente, e o Guilherme pede desculpa ao Chung Myung, mas diz que não pode colocar um amador para cuidar do seu pai. E dito isso, ele pede para o Chung Myung voltar para sua seita do Monte Hua. Ser expulso desse jeito realmente irrita o Chung Myung, então ele impede a porta de ser fechada e começa a gritar os efeitos da doença do Ancião Huang, detalhes muito específicos que realmente aconteceram com o Ancião Huang, como sentir frio antes de desmaiar, pontos pretos não só em sua testa, mas também em seu pescoço e no topo da cabeça, e entre vários outros detalhes. Então, o Guilherme abre a porta desesperadamente e pede para o Chung Myung entrar, pois ele vai guiar o protagonista pessoalmente. O Marcel novamente se mete e fala que o Chung Myung é só um impostor. Então o Guilherme diz que se o Marcel é tão bom assim, porque ele ainda não curou o Ancião Huang? O Marcel fica sem palavras e o Guilherme diz que não vai mais tolerar que o Marcel se meta nesse problema. E bom, o Marcel fica bem irritado com isso, mas sua raiva é direcionada ao Chung Myung, e então o Marcel sai dali. Já no quarto do Ancião Huang, o prota percebe que os sintomas são piores do que ele imaginava, e que isso realmente parece ter sintomas da doença Flor do Demônio.
Entretanto, parece ser incompleto, pois se fosse a verdadeira flor do demônio, o ancião jamais conseguiria sobreviver por 1 ano. O Guilherme, após ver o prota analisar seu pai, questiona se o protagonista conseguirá curar seu pai. E o protagonista diz que pelo jeito não vai ser difícil curar o ancião Huang, e o Guilherme já vai lamentando, já que todos sempre falam que não tem como curar seu pai. Nani? Até que ele percebe que o protagonista diz que consegue sim curar seu pai. Então, o protagonista repete, ele consegue sim curar o ancião Huang. E nessa hora, o vermelho no corpo do ancião Huang até começa a diminuir. E isso deixa o Guilherme muito surpreso e sem reação. O Chung Myung ainda diz que vai levar um tempo até o ancião Huang estar completamente curado. E acrescenta que ele precisa preparar algumas coisas antes. O Guilherme, ainda incrédulo, pergunta do que o protagonista precisa. E ele diz primeiro que precisa de um café da manhã. Enquanto Chung Myung vai esvaziando as vasilhas de comida, o Guilherme questiona o que o protagonista precisa. E o prota diz que não precisa de nada demais, só se alimentar mesmo, já que ele vai usar muita energia para curar o ancião Huang. O prota até elogia a comida daqui. Enquanto isso, o Guilherme Huang se questiona se realmente pode confiar no protagonista. Até que do nada, o Chung Myung começa a falar algo sério. Ele diz que tratar o ancião Huang não é a parte difícil, pois difícil mesmo é descobrir como ele ficou doente daquele jeito. E dito isso, o protagonista pergunta se tem alguém que é muito próximo do ancião Huang, alguém que ficava perto dele sempre que ele comia e dormia, alguém que estava sempre junto dele. O Guilherme diz que tirando ele, tem pelo menos mais 5 mercadores assim, pois todos serviam seu pai. Então, o Guilherme pergunta o porquê disso, e o Chung Myung responde que se o ancião Huang não sofreu nenhum ataque de fora, então alguém de dentro o atacou. Irritado, o Guilherme diz para o Chung Myung medir suas palavras, pois nessa guilda mercante todos respeitam seu pai e se tratam como a própria família. O prota só diz que se tomar cuidado com alguém que não seja ocupado, então menos mal, né? E realmente, o prota pensa que alguém com o ki demoníaco pode ter exposto o ancião Huang a essa energia demoníaca por muito tempo. E pensando nisso, o protagonista diz que vai fazer uma investigação. O Guilherme pergunta como pode ajudar, e o prota diz que o Guilherme pode ir pegar uma cachaçinha pro prota beber. Em algum lugar próximo dali, o Marcel tá full pistola, pois além de alguém da seita do Monte Hua aparecer, esse alguém ainda tem o mesmo nome do antigo santo da espada da flor de ameixa. Um discípulo de segunda classe também tá ali, e ele é o Song Baek Lee, mas eu vou chamar ele de Gabriel. O Marcel tá full pistola, diz que o Chung Myung não merecia o título de santo da espada. O Gabriel acaba lembrando que sempre que falam da seita do Monte Hua, os anciões ficam bravos, ainda mais quando falam do santo da espada que já morreu há quase 100 anos. O Gabriel até diz pro ancião Marcel não deixar isso abalar ele, afinal, o protagonista não conseguiria curar o ancião Huang, certo? No entanto, o ancião Huang tá melhorando, e eles não podem deixar a seita do Monte Hua curar o ancião Huang, senão, o ancião Huang nunca vai deixar a seita do Monte Hua passar por problemas financeiros de novo. Então Gabriel sugere um plano, que um discípulo de segunda classe da seita das Ilhas do Sul tenha uma batalha de treino com o Chung Myung, que ninguém iria dizer que isso é perseguição ou algo do tipo, já que todos sabem da rivalidade das duas seitas. E também, como a reunião anual da seita das Ilhas do Sul e da seita do Monte Hua tá quase chegando, não seria estranho eles terem uma lutinha de treino agora. No entanto, o ancião Marcel diz que não permite que toquem no Chung Myung e diz que vai punir quem encostar naquela criança, pois ele é só um discípulo de terceira classe. Então Gabriel desgraçado diz que se alguém desobedecer o ancião Marcel e acabar dando uma surra no Chung Myung, esse discípulo será punido pelo ancião Marcel, certo? E o Marcel diz que é isso mesmo, e o Gabriel diz que vai manter isso em mente. E agora que eu entendi, esses safados sem vergonhas estão querendo armar pra cima do nosso protagonista Chung Myung, olha só, como pode. O Marcel entende porque os discípulos atuais não temem a seita do Monte Hua, já que eles nasceram quando a seita do Monte Hua já estava muito fraca. Mas quando o Marcel era jovem, a seita das Ilhas do Sul não tinha a menor chance contra o Monte Hua, e essa situação só mudou por conta do ataque que a seita sofreu após acabarem com o demônio celestial. Então peraí, eu não tô entendendo, porque não faz sentido o Marcel, que tem no máximo 60 anos, quando jovem, lembrar que a seita do Monte Hua era mais forte que a seita das Ilhas do Sul, porque ainda não tinha sofrido o ataque do demônio celestial. Então na real, o ataque à seita da Monte Hua aconteceu há 50 anos mais ou menos, é isso? 50, 40? Não faz sentido isso. De todo modo, eles precisam se esforçar ainda mais para impedir que as coisas voltem a ser como eram antigamente. E quando ele voltar para sua seita, ele vai falar com seu líder para tentarem acabar com a seita do Monte Hua de uma forma diferente. Aliás, você lembra que o mercador Hong era da seita das Ilhas do Sul, né? Sim, aquele gordinho oportunista safado. Ou seja, a seita das Ilhas do Sul tá tentando fazer o que for necessário para acabar de vez com a seita do Monte Hua.
Os discípulos de segunda classe já estão indo atrás do Chung Min-young, e eles logo acham o protagonista. Então, o Gabriel já dá esse sorrisinho aqui, ó. O Gabriel já se aproxima do Chung Min-young e o cumprimenta enquanto se apresenta, dizendo que é um discípulo de segunda classe da seita das Ilhas do Sul. Ele pergunta para onde o protagonista tá indo, e o Chung Min-young diz que tá indo ver o ancião Huang. Então, o Gabriel pergunta se os dois podem conversar um pouco, e o protagonista aceita. O Gabriel já fala sobre o dia da conferência de suas seitas que está chegando, que em resumo é o dia em que a seita das Ilhas do Sul e a seita do Monte Hua têm vários duelos 1v1. O Chung Min-young mente dizendo que não sabia, já que ele acabou de entrar na seita, e o Gabriel pensa que se o Chung Min-young já tivesse participado dessa conferência, ele não seria tão arrogante, já que nos últimos anos a seita do Monte Hua perdeu de 20-0. Bom, ele finalmente pede para poder ter um treino de espada com Chung Min-young, e já sabendo que o Chung Min-young vai recusar, ele já faz até um plano para forçar a luta a acontecer. Então, o Chung Min-young pergunta se o Gabriel realmente quer lutar com ele, e o Gabriel diz que não é uma luta, é uma troca de experiência. Que o protagonista diz, experiência minha bunda, mas bom, ele aceita sim ter uma luta com o Gabriel. No entanto, é bom o Gabriel não se arrepender depois. Prontos pra luta, mas esse Gabriel adora falar. Vou até dar umas cortadas nas falas dele, né, porque, em resumo, ele pede pro Chung Min-young voltar pra seita do Monte Hua antes que se machuque. Então, o Chung Min-young só pergunta se ele veio pra lutar ou ficar de conversinha. Até o Chung Min-young fica puto com tanta conversa. E o Gabriel também tá muito puto com o Chung Min-young. E agora sim, é hora do duelo. Ah, mas antes, o protagonista tem que falar algo. E o Gabriel já fica pistola, né? Mas bom, o protagonista pede a espada do outro ali emprestada. Lá ele. O pessoal até fica incrédulo com aquilo, mas bom, o Gabriel pede pro outro ali emprestar a espada logo, mas só porque não pode ter boatos de que ele espancou alguém mais novo e desarmado. Pronto, agora sim ele tá bonitão. O Gabriel até pergunta se o prota não vai sacar a espada, só que o protagonista não pretende mandar ninguém pro céu hoje, então ele vai lutar desse jeito. E com isso, o Gabriel não aguenta mais ter que esperar para dar uma surra no Chung Min-young, e o prota só fala que eles não têm o dia todo para ficar batendo papinho não, pô. O Gabriel se prepara e estabelece sua base, e então ele avança veloz como um foguete, prepara sua espada, e então o protagonista bloqueia. O som de metal ecoa pelo vento, e o Chung Min-young reage surpreso. O Gabriel já se recompõe e avança velozmente para cima do protagonista, que ainda assim consegue bloquear e novamente fica surpreso. O Gabriel realmente não tá pra brincadeira, e não dá nem espaço pro Chung Min-young respirar. Eles trocam golpes e surpreendentemente o protagonista tá aguentando. Então o Gabriel prepara mais um ataque, colocando toda a sua força em suas mãos e partindo para cima do protagonista. Ele então lança seu ataque e o protagonista conseguiu novamente refletir isso. O Gabriel tá ofegante e o protagonista parece estar cada vez mais surpreso. Então, o Gabriel percebe que o Chung Min-young tá prevendo a direção de todos seus ataques. O Gabriel parte para cima novamente, dessa vez rasgando o vento. O protagonista se prepara para defender. Então, o Gabriel muda a direção do seu ataque e também o Chung Min-young muda sua pose de defesa. E o ataque acaba resultando nisso. O Gabriel fica surpreso e o Chung Min-young se afasta. O Gabriel fica tão incrédulo que se zanga com isso e acaba liberando seu Ki, formando uma tempestade de vento ao seu redor. E o que o Gabriel está preparando é uma técnica que, segundo ele, é uma lâmina que, se estendida, pode cortar até mesmo o mundo. Seita das Ilhas do Sul, técnica de espada dos 36 movimentos, um por todos. O garoto diante chama pelo Gabriel, o despertando da fúria e fazendo com que ele libere seu Ki e cancele sua técnica. Então, o restante da técnica atinge a espada do Chung Min-young e o Gabriel fica aliviado por ter cancelado a técnica. Mas o Chung Min-young voa em direção à parede, se chocando com a parede, se machucando muito. Então, ele cai no chão. Nem o garoto de antes e nem o Gabriel entendem o que aconteceu. Só é possível ver que o Gabriel está ali armado com uma espada, enquanto o Chung Min-young está lá, no chão, em um estado muito lamentável. O outro garoto ali já aparece gritando enquanto pergunta o que o Gabriel fez com o Chung Min-young. E o Gabriel diz que não fez nada. Bom, vendo desse ângulo aqui, não parece que ele não fez nada. O Gabriel fica preocupado enquanto olha para o seu colega, que pega o Chung Min-young ferido em seu colo. Ele tem certeza que retirou todo o seu Ki da espada, e o Gabriel também pensa que o Chung Min-young estava aguentando tudo. Lá ele. Mas, de repente, o Chung Min-young sofreu muito dano e acabou nesse estado aqui. O prota parece estar muito machucado e o garoto ali fica muito assustado, porque ele acha que mandaram um jovem garotinho jogar no Vasco. E nessa hora, o Gabriel percebe que não importa quem veja isso, ele vai ser taxado como culpado. Então, alguém realmente aparece ali e o Gabriel já fica com o cu na mão. É sério, não passa nenhuma agulha. E quem apareceu ali tá vendo essa cena aqui, ó. Bom, quem tá ali é o jovem mestre Guilherme, que quando vê toda essa cena, ele fica com essa reação aqui, ó.
Bom, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Com isso, a série do Santo da Espada já tem 2 horas de história. E se gostou dessa história, eu recomendo a história O Vilão Reencarnou, que eu vou postar no dia 30 de dezembro de 2024. Ou então, a história mais popular do canal até agora, que é a história em que todo mundo encolheu. Bom, mas é isso, né? Tenha um bom dia.